Então, para a primeira palestra deste domingo, e para falar de promoção da vida em suas várias dimensões, vamos receber os profissionais, Dr. Luiz Carmona e doutora Eneida André Carmona. Eles participam do CAN, que é o Centro de Ajuda à Mulher na Luta contra o Aborto, do Projeto Raquel, Síndrome Pós-Aborto e Gravidez em Crise, orientação a gestantes em crise. São fundadores da comunidade Unidos em Cristo, onde estão extremamente felizes, pois a mesma foi reconhecida como associação privada de fiéis na Arquidiocese de São Paulo. Bem-vindos, doutor Luiz e doutora Eneida. Obrigado. Bom dia. Estou bem enturmado, fiquei com vocês todos esses dias, né? Ficamos com vocês todos esses dias. Me sinto em casa, né? Nossos agradecimentos a toda a comissão da Pastoral Familiar, obrigado pelo convite. Agradecemos também, sobretudo, a Dom Jorge, que arriscou a nossa presença aqui, né, Dom Jorge? Muito obrigado. Padre Zacarias, que é o nosso parceiro nesses trabalhos pela vida, e estamos aqui para falar com vocês a respeito dessa condição da promoção da vida, né? Somos casados há 46 anos, temos mais 4 de namoro, 50, namoro e noivado, 50 anos, e a nossa família é uma pequena família, uma comunidade, digamos assim. Em nossa casa temos 5 gerações, aí a Eneida fala um pouquinho da família, porque é capaz de tanta gente eu deixar alguém para trás. Bom dia. 5 gerações, porque minha mãe mora conosco, minha sogra também morava. Somos nós, a 2ª geração. Temos 2 filhos com Jesus, que faleceram jovens, um solteiro, e um nos deixou 4 netas, e a nora. Depois a nora casou, então a nora virou filha, que só tivemos 2 filhos, né? E temos agora um genro, que moram conosco. As netas, que moram conosco. E um bisneto, que mora conosco. Então, são 5 gerações na mesma casa. É uma comunidade. É uma festa, principalmente no sofá, nas 2 pontas, assim, não do sofá, mas de idade. É o Telzinho com 7 aninhos e a minha sogra com 93. E a disputa de quem quer aquele cantinho do sofá para assistir a televisão. Então, alguém aqui conheceu a tataravó ou tataravô? Alguém conheceu? Conheceu? Eu conheci bisavó. Mas a gente fala que o Theo tem essa oportunidade, né? Porque são 2 sofás razoavelmente grandes, mas eles sentam grudados um no outro. E o dia inteiro ele chama Tata. Então eles vão no Mac juntos, a minha neta que leva. Eles assistem desenho juntos, porque 93 anos, né? E um de 7. Somos uma comunidade unidos em Cristo que une a fé e a ciência. Como profissão, nós somos psicólogos há 40 anos, atuamos na área clínica. E quando nós preparamos os slides, né? Eu e o Luiz conversamos assim, o que nós vamos fazer lá? Porque tem tanta gente que vai das palestras, que são conhecedores de tantas coisas. Estamos na igreja todos esses anos, né? Todos esses anos eu estudei em colégio de freira, então tenho muita base nessa questão do lado católico. Mas ontem à noite eu refleti, essa madrugada, né? Eu refletia. Eu acho que o nosso papel hoje aqui no domingo de manhã é só reforçar o trabalho de vocês. O trabalho bonito da pastoral familiar, que na verdade está, né, como uma espinha dorsal em todos os trabalhos da igreja. Até se alguma comunidade não tem a pastoral familiar,
tem segmentos, né, dessa pastoral, que eu entendo que começou em que ano? Em que ano começou a pastoral? Uns 40 anos? Então, eu não vou corrigir, mas eu vou falar o meu entendimento. Tem 2000 anos que ela começou. Ela começou há 2000 anos, mas como um trabalho, né, institucional, nós temos esse tempo aí de pastoral familiar. Nós não somos atuantes diretamente na pastoral familiar, mas por conta de ser uma comunidade, não é comunidade de vida, é uma comunidade de aliança em Santana. A nossa casa é comunidade de vida, porque todos moram lá, dormem lá, comem lá, mas a comunidade Unidos em Cristo, mesmo sendo aliança, diariamente nós temos vários trabalhos. Então, vou começar por aqui. Ih, eu fui para trás, é isso? Eu me atrapalho com o... Então, não fui eu. Não, sou eu que mexo aqui nisso e sempre estrago tudo. Enquanto isso, a gente vai aqui enrolando uma linguiça, né, enchendo uma linguicinha. Brincadeira. Falhas acontecem mesmo, né? Até programamos direitinho tudo isso antes da palestra, mas agora está ok. Vamos seguindo. Não, eu vou passar. Pastoral familiar, reflexo da Igreja de Cristo, promove o bem-estar, ameniza conflitos, colabora com a formação e o fortalecimento das famílias. Unir o apoio espiritual e os recursos práticos é uma arte. Então, se tínhamos o entendimento, eu e o Luiz falamos, meu Deus, o que nós vamos fazer lá? Né? Dom Jorge confiou o convite, mas eu acredito mesmo que hoje, este momento, nós estamos aqui e coincide com o que nós fizemos durante a semana, reforçar o trabalho de vocês, que é isso que vocês fazem. Como um corpo místico, investe na mais linda arte, obra-prima de Deus, a pessoa humana. E a pessoa humana está na família, não é isso? A família é composta de pessoas humanas. Deus sonhou com a família. Eu vou ler primeiro aquela coluna ali que vocês conhecem em Gênesis. Então, a primeira coluna. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. O homem deixa seu pai e a sua mãe para unir-se à sua mulher e já não são mais que uma só carne. Isto é uma obra de um Deus de amor. Concordam comigo, não é isso? E aqui do lado nós fizemos uma reflexão. Não é bom que o homem esteja só. A solidão é terrível. É diferente de solitude, né? Aquele momento que a gente precisa estar só. Quem não consegue estar só consigo mesmo, não vai conseguir conviver com pessoas, né? Porque no momento de só não de solidão, só, mas de solitude, né? Eu preciso entrar em contato comigo. Jesus fazia isso, né? Então, as pessoas precisam fazer isso, mas é diferente de solidão. Solidão é terrível. Jesus sentiu solidão? Não a solidão, mas sentiu só. Buscou amigos, eles estavam dormindo. E ele estava suando sangue. Vou dar-lhe uma ajuda que seja adequada. Aí entram as mulheres, não é isso? Como diz, como que é a lei lá em casa? O Luiz é a cabeça da casa. Certo? Mas eu sou o pescoço, eu levo a cabeça onde eu quero. Mas não dá para ficar cabeça sem pescoço ou pescoço sem cabeça, que a gente sairia correndo. E fala o contrário. Então, quando a gente associa, vou dar-lhe uma ajuda que seja adequada, é porque precisamos da ajuda certa. Vocês estão numa pastoral que prestam ajuda. Mas precisa dar a ajuda certa, não é isso?
Nós não somos os donos da verdade, né? Só existe uma verdade. Não somos um dos caminhos, só existe o caminho, né? É artigo definido. Não somos relativistas em relação ao que é vida, só existe a vida, em todas as suas dimensões. Então, para a gente saber qual é a ajuda certa, a gente precisa conhecer o ser humano. Não existe uma regra. Mesmo na parte técnica, como psicólogo, a gente aprende, e aprende com as pessoas que a gente atende, que não temos a verdade. Existe uma verdade dentro daquela pessoa, e a gente precisa, pelo Espírito Santo, descobrir aquela verdade que dá sentido para ela. O homem deixa seu pai e sua mãe. Sabemos que não é ignorar o pai, a mãe. Cada família tem uma situação. Eu já atendi pessoas, pelo menos umas 2 vezes, que foram fazer terapia num conflito que precisou deixar alguém da família, um idoso, numa casa de repouso, por conta de uma debilidade que a pessoa tinha. Não é um abandono se existe essa necessidade. Então, não podemos julgar, né? Tem casas, a nossa casa pode acolher minha mãe, minha sogra, né, na idade avançada, já ambas viúvas, mas tem realidades que não são assim. O importante é não abandonar. É o abandono que adoece, é o esquecimento que faz adoecer. Unir-se à sua mulher. A unidade respeita as diferenças. Arroz com arroz é unidade? Não, é arroz. Feijão com feijão é unidade? Não. O que é unidade? É unir diferenças. Arroz e feijão. Quem gosta? Mas tem que ter algo em comum. No caso, é o tempero. Salzinho, almoço, como nós estamos aqui comendo, uma delícia. E se pôr um açúcar, dá para fazer um arroz doce, né? Um feijão doce. Não dá para ser um arroz doce com feijão, dá? Feijão salgado? Um arroz salgado com feijão doce? Não dá. A unidade vai ser aquilo que nos torna unos. Então, arroz é arroz, feijão é feijão. E quando a gente ajeita tantas coisas, como nós estamos comendo aqui, né? Esses dias, a unidade daquilo que combina. Para nós, casal não é idêntico. Não é isso? Se eu procurar uma pessoa idêntica a mim, eu estou procurando o quê? Um clone? Não é isso? Alguém perdeu a identidade se ficarmos idênticos. Mas é na diferença que a gente vai aprendendo, e vocês lidam com isso, com as famílias. E já não são mais que uma só carne, que não quer dizer sexo, mas cuidado recíproco. Porque, às vezes, as pessoas, não digo vocês, mas às vezes escutam, e vocês devem escutar, quando se fala de sexualidade, se pensa em sexo. A sexualidade é a afetividade, né, que Deus colocou em cada um para a vida. Quem é casado, fecundar para ter filhos. Os sacerdotes, né, quem é celibatário, quem escolhe ser solteiro, continua fecundando, mesmo que não seja uma vida no ventre, não é isso? A intervenção da pastoral familiar. Então, seguindo a ideia, né, que tínhamos e que confirmou, porque nós estamos aqui desde sexta, não conseguimos chegar para a missa, mas ontem ouvimos todas as palestras e a gente conversava. Cada palestra é aquilo que a gente entendia que ia ouvir. Claro, o que ouvimos era novo no testemunho de cada um, mas a pastoral familiar cuida da família no corpo, na alma e no espírito. Corpo, porque vocês se preocupam com questões básicas de sobrevivência. Vocês encontram pessoas, famílias com problemas financeiros, problemas de saúde. Eu sei que o recurso nem sempre está nas mãos de vocês, mas vocês é que fazem a ponte, não é isso? A ponte, né, que une outras pastorais. Quando a gente fala corpo e alma espiritual, como até São Paulo diz na Bíblia, né, todo o vosso corpo, alma e espírito, e o catecismo fala corpo e alma espiritual. Alma, na tradução do grego para a nossa língua, é o psique. Então, às vezes, já aconteceu de eu perguntar para alguém, alma e espírito é a mesma coisa? Sim, não. Alma é o psique, é isso? De onde vêm os nossos pensamentos? Põe a mão aí
no seu corpo de onde vêm teus pensamentos. Tem gente que está com a mão no queixo, de onde vem seu pensamento? E tem gente com a mão para baixo, você está pondo a mão na perna. Mas fica com essa mão de onde vem o pensamento. E com a outra mão, coloca no corpo de onde vêm suas emoções. Nem vou olhar. Se alguém está dizendo que a emoção vem daqui, se sofrer um transplante de coração, vai ter a emoção do doador. Emoção vem daqui. Por isso que em pânico, em problemas emocionais de transtorno, de distúrbio, um remédio, se precisar, não é pecado. A Bíblia fala, médicos e medicinas, né? E remédios. Então, as emoções, elas são cerebrais. O que tem aqui? Sabe o que tem aqui? Põe a mão bem aqui, assim, ó. Aqui tem uma glândula que chama timo. Ela é responsável pela afetividade. Por isso, quando vamos encontrar o namorado de 50 anos, né, juntos, e os namorados e namoradas de vocês, ou dos nossos filhos e filhas, dá aquela alegria, onde mexe? Aqui, né? E o medo, onde mexe? E a angústia? Mas é um reflexo de uma glândula responsável pela afetividade, conectada às emoções do cérebro. Então, vocês lidam com esses conflitos, dores, sofrimentos. Também a pastoral está responsável pela educação, no caso do conhecimento, vocês levam, né, a catequese e a formação humana. E do lado espiritual, estão vocês novamente. Vocês estão em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Espírito, o sentido de vida, a mística da nossa espiritualidade, no caso, os dogmas, né? Quem aqui de nós faz a Ave Maria, o terço ou o rosário diário? Isso é nosso. Se somos católicos, precisamos da oração. O ideal é o rosário todos os dias, não é? Se não, como diz Nossa Senhora, um terço, que um terço do antigo rosário 150 é 50. Mas se não, pelo menos uma Ave Maria e uma consagração à Mãe. Por que a telinha está manchada? A família é alvo do mal, isso não é novidade. Desde Gênesis, quem sugeriu a desobediência? Onde começava a família, Adão e Eva, estava ali a serpente, o mal, falando. Qual foi o erro? Não estou ensinando aqui, bispos, padres, né, vocês, mas qual foi o erro de Eva? Conversar com quem não era para ela conversar. Ela devia ter dado um basta ali, não é isso? Mas a sugestão, o colóquio, né, a conversa, a serpente ganhou terreno. Antigo Testamento, eliminar os meninos, mas temos Moisés. Novo Testamento, Jesus, eu não preciso explicar, a perseguição à Sagrada Família. No decorrer dos tempos, guerras, disputas de poder que subjugam os mais frágeis, a escravidão, em vários sentidos. Então, a novidade não é que a família é alvo. A novidade são as estratégias. E cada vez que, num campo de batalha, o inimigo muda a estratégia, nós somos inimigos do inimigo? Se você nunca pensou, pense, nós somos inimigo do inimigo. Um dia falaram assim para mim e para o Luiz, um rapaz que conhecia Unidos em Cristo, começou com um grupo de oração há 30 anos atrás, e fomos tendo outros trabalhos, e hoje somos uma comunidade. E ele tinha ficado uns anos fora de São Paulo. Quando ele voltou, ele era do grupo de oração. Ele falou, nossa, que bonito, né? Como cresceu a comunidade. Ele falou, sabe que a foto sua e do Luiz estão no inferno? Eu falei, credo. Ele falou, calma, não terminei. Embaixo está escrito, procura-se. Aí, primeiro... né? Depois eu falei, em nome de Jesus, eu sempre vou falar, em nome de Jesus. Embaixo tem, porque a foto de vocês também está no inferno, tá bom? Eu penso que é só a minha dele. A do bispo, então, com o vermelhinho aqui, não dá para confundir.
A do Papa? Está no inferno ou não? Conhece o nome de vocês ou não? Tá, procura-se? Não. Eu falei para esse amigo nosso, eu falei, em nome de Jesus, tem que estar escrito, fujam deles. Amém? Sempre em nome de Jesus. Passados uns anos, esse ano a comunidade recebeu o reconhecimento canônico e tantas coisas aconteceram, e ele estava lá na comunidade, ele falou, a foto não foi tirada, tá, fujam deles, mas está dizendo, com eles não tem jeito. Em nome de Jesus, com vocês também não tem jeito. Amém? Em nome de Jesus, com o bispo, com os padres, desistam, né? Mas eles mudam as estratégias. Para a gente pensar que, né, nós não podemos dar as costas para o inimigo. Então, a novidade são as estratégias. Ideologias, cultura de morte, como destruir a identidade de pessoa. Quando eu perguntei de onde vêm as emoções, o raciocínio, o pensamento, daqui. Onde nós construímos a nossa identidade. Aprendendo, ouvindo. Então, nós vamos formando uma identidade de quem sou eu. Uma frase que a gente usa nas nossas oficinas é, se eu não me definir, alguém vai me definir. Então, o caminho, né, nesse caso eu posso falar um caminho, né, se eu não sei quem eu sou, e se vocês ajudam pessoas que ainda não sabem quem elas são, no mínimo tem que saber o que não sou. Se eu sei o que eu não sou, eu estou cada vez mais perto do que eu sou. Eu não sou abandonada por Deus. Quando eu falo eu, estou falando de vocês, de nós. Eu não sou abandonada por Deus. Eu não sou um aborto da vida. Eu não sou incapaz. Eu não sou uma perdida. Eu não sou um dependente. Eu posso ser alguém que está dependente, eu posso ser alguém que está perdido, eu posso ser alguém que não tenho capacidade ou habilidade de fazer isso, mas dentro de mim tem potências e tem recursos que Deus me deu para eu fazer outra coisa. Vocês estão nas pastorais encontrando famílias que, se têm problemas financeiros, problemas de saúde, talvez se sintam abaixo dele. E vocês sabem que ninguém é abaixo dele. Como vou encontrar, às vezes, pessoas que não têm tantos problemas e nem por isso são acima dele, não é? Nós nos completamos uns aos outros. Então, a estratégia é demoníaca, alterar a mentalidade humana e perverter a alma e a percepção de si, do mundo e do próprio Deus. Eu não sei se ele está aqui, o doutor Sérgio, que ontem deu um testemunho. Está aqui, olha. Ele foi. As famílias lidam com problemas. Nós também tivemos problemas com filhos, não é? Temos preocupações, temos netas jovens, um bisneto pequeno. Nós não estamos imunes de problemas. Não ter problema não é referência de ser cristã. A referência de ser cristã é, apesar dos problemas, nós continuarmos na igreja. Quando nosso filho faleceu, o primeiro que faleceu com 25 anos, de um incidente na vida dele, a gente já estava na comunidade, já com os trabalhos, e uma pessoa muito próxima de nós, que não frequenta a igreja, veio me dar um abraço e falou, agora vocês saem da igreja. E eu fiz, por quê? No dia do falecimento, meu filho. Acho que um dia depois, 2 dias depois, né? E essa pessoa falou para mim e para o Luiz, olha o que aconteceu com vocês. Eu falei, que bom que eu estou na igreja. É porque eu estou na igreja que eu vou me manter. Passado poucos anos, faleceu o nosso filho, que é o pai das 4 meninas, faleceu de infarto, jovem. E essa pessoa veio me abraçar e meu gatilho lembrou. Eu acredito que o dela também lembrou. E ela me deu um abraço bem apertado, e eu entendi que ela estava dizendo, que bom que você está na igreja.
porque são esses trabalhos que nos dão força. E por conta desses trabalhos, nós temos força de dar força para outras pessoas que não estão na igreja. Familiares nossos que não estão na igreja. Né? Pessoas queridas nossas que não estão na igreja. Mas a gente tem que ter uma linguagem que seja universal, né? Porque uma frase que me faz refletir é: a verdade mal pronunciada, aliás, a mentira bem pronunciada é sedutora, mais do que uma verdade mal pronunciada. Então, quando falamos uma verdade de uma maneira que julga, que critica, nós afastamos. E aí uma das estratégias do mal é o que está acontecendo hoje. Uma mentira que seduz os jovens. Uma mentira que seduz os adolescentes. Uma mentira que quer seduzir as crianças e tapar a boca dos pais. E nós temos que ter muita sabedoria para andar num campo minado, sem ser aquele que detona a bomba. Porque nas mãos de vocês, na mão dos representantes da igreja, podemos andar e devemos andar num campo minado, mas com cuidado. Eu não estou dizendo para a gente ser relativista, mas saber como. E vocês foram chamados por Deus para isso. E as estratégias do mal vai tentar fazer alguma coisa para desistir. Das nossos pensamentos, das nossas emoções, quando nós ficamos muito chateados, com raiva de um padre, de alguém da igreja, a tendência de alguns é sair. Isso é estratégia do mal. Porque se Jesus ficasse chateado, tão chateado com quem traiu, com quem negou, com quem duvidou, não teríamos o que temos. Família é alvo do mal, continua a mancha ali na família. Não basta cuidar da ferida da pessoa, mas cuidar da pessoa que está ferida. Nós ouvimos isso de um professor de psiquiatria há 40 anos atrás, nunca esqueci. Então, a gente passa para as pessoas, né? Tem psicólogos aqui? Mais algum terapeuta? Não tem terapeuta? A palavra terapeuta, ela tem 2000 anos. Aprendemos em livros lá no São Bento, nos livros, que eu amo ler livro antigo lá do Mosteiro São Bento. Então, tem documentos na igreja que falam. Quem é pai? Levanta a mão. Mãe, filho, filha, genro, nora, pastoral familiar. Você é um terapeuta. Claro que existem as terapias técnicas que a gente aprende, a psicoterapia, que estudamos para isso. O nome terapeuta tem 2000 anos. Tem registros de ano 20, 25, próximo ano 30 a.C., que um grupo de pessoas cuidavam de pessoas. Olha que bonito. Eles cuidavam das pessoas num quaternio. Corpo, alma, sabendo que a alma é o psique, só que eles não usavam esse nome que nós demos, que a psicologia deu. Corpo, alma e espírito. O profundo do homem. Que é a quarta dimensão que eles cuidavam? O ser, mas pense em ser com S maiúsculo, que é assim que estão nos documentos. Hoje nós damos nome para esse ser, Deus, Espírito Santo. Os terapeutas cuidavam das pessoas neste quaternio. Vocês são terapeutas. Vocês sabiam que vocês são terapeutas? É claro que nós não vamos usar, de repente, o nome terapeuta, porque hoje está associado a uma capacitação técnica, ou um curso, né, universitário. Então, não podemos. Mas, na comunidade, o Senhor foi nos levando para um caminho que hoje nós falamos rematerapeutas, rema-orientadores, rema-facilitadores, que eu acredito que é o que temos aqui nesse conjunto de pessoas que eu estou vendo. Um trauma provocador e sofrimento abre feridas psicoemocionais. Um trauma na identidade de pessoa pode provocar desvios do sentido de vida, desumanização, né? Pessoas que cometem atos que a gente fala são desumanos, mas algo aconteceu com aquela pessoa. Falta de amor, compaixão, inversão de valores. É preciso ver além das aparências e escutar com o coração. Então, quando eu falei do Dr. Sérgio, né, ele é médico, mas um terapeuta ali, né, no momento,
que não é só a família dele, quantas famílias estão vivendo realidades assim, seja da droga, seja de identidade, de tantas coisas. Alguém comentou, não lembro agora quem foi, olhar é uma coisa, ver é outra. Ouvir é uma coisa, escutar é outra coisa. Então, quem vê, foca. Quem escuta, foca. Olhar, a gente olha tudo. Né? Ouvir, a gente escuta até aquilo que não quer ouvir. Observação e ação da pastoral familiar. Uma observação minha e do Luiz para vocês, mas que vocês mesmos sabem disso. Em setembro, mês da campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, 17% de brasileiros já pensaram em suicídio e 4,8% chegaram a elaborar um plano. Afeta só o suicida? Suicida nós vamos orar, mas afeta muitas pessoas, direto ou indiretamente. Entre as causas estão a solidão, então não é aquela solitude, aquilo que eu falei do momento de estar com você, é solidão. A pior solidão é estar no meio de uma multidão e se sentir só. Ninguém me entende, ninguém me vê, ninguém me escuta. E, às vezes, a pessoa que está vivendo isso, quem está em volta não está percebendo que ela está gritando isso. Entre as causas estão solidão, ausência de suporte, transtornos mentais, depressão, dependência química, emocional, bullying. A faixa etária de maior incidência, jovens entre 15 e 29 anos. Então, não como profissional da saúde, estou ensinando vocês, mas a própria vivência, quando tem alguém dessa idade se isolando, dizendo, não estou bem, não estou bem, com ideias, né? Às vezes tem alguém que fala, quem ameaça, aquela expressão que não é minha, mas que eu já escutei, cachorro que late não morde, enquanto late. Porque a hora que ele fecha a boca, ele está mordendo. É claro que tem que ser muito sutil para percebermos, mesmo alguém da área da saúde, que às vezes alguém vem até o consultório, mas no dia a dia, nas nossas próprias famílias. Então, o que a gente não consegue pelo humano e pelo técnico, sabemos que é só pela graça. É a graça que nos orienta. Cuidados preventivos. Neste caso que eu estava comentando, observar o comportamento. Cuidados pós-fatalidade, né, caso de suicídio. Apoio e acompanhamento das famílias ou pessoas com vínculo próximo. Manual para profissionais da mídia sobre o que fazer e o que não fazer, está na OMS. Sacerdotes passam por isso também? Passam. Solidão, esgotamento, depressão, ansiedade. O recurso é a pastoral familiar. Com certeza vocês são uma rede que podem chegar, né, saindo do mar, que é Jesus, e pelo rio de vocês seguirem. O que eu vou falar, eu sei que não é novidade. Temos sacerdotes aqui. Na hora que termina a festa, o evento, a missa, todos voltam para casa. Mas o sacerdote fica lá, e muitas vezes sozinho. É óbvio que tem muitos momentos que ele precisa, e foi uma escolha dele, o caminho, e ficar só de encontrar-se. Mas eu acredito que vocês fazem isso. Se alguém não pensou em fazer, faça. Chame o sacerdote ou seu bispo para comer uma pizza. Não que ele estava com depressão ou ansiedade, mas já comeu uma pizza conosco. E já ouvi, né, às vezes, numa conversa de sacerdote, às vezes sacerdotes jovens, né, que a gente conhece muito sacerdote, eu sinto falta da minha família. E eu já falei, quem da paróquia você sente que é família? O casal, eu falei, então, vai na casa dele, fala para ele. Eu acredito, não sei se vocês vão me confirmar isso, que é bom quando tem um sacerdote na nossa casa, não é? O sacerdote veio, comeu, a gente faz muito isso mais na comunidade que na própria casa, porque a gente fica muito tempo na comunidade. Porque... Estou falando muito, né? Todos nós precisamos de ajuda, né?
quando o casal volta para casa, está comentando coisas boas, coisas não boas, não é isso? De repente vai comentar até do sacerdote, que eu penso, né? Vocês são o braço do sacerdote, porque o sacerdote não faria tudo sozinho, faria, Dom Jorge? Humanamente é impossível. Até Jesus, que poderia fazer tudo sozinho, ele precisou de pessoas, quis precisar de pessoas. Uma sociedade é estéril se não há diálogo entre idosos e jovens. Nós estamos indo pelos jovens, pelas famílias, pelos casais, fazendo um memorial de tudo que foi dito ontem aqui. Papa Francisco que diz isso, né? Se não há diálogo entre idosos e jovens. O idoso faz a memória das gerações, isso se houver conexão entre as gerações. Cuidados preventivos. Identificar pessoas idosas que vivem só, são alvo de depressão e desejo de morte. Entra de novo a pastoral. Nós sabemos que tem muitas famílias que têm, às vezes, algum idoso que mora sozinho porque ele quer morar sozinho. Vocês devem conhecer pessoas assim, às vezes até na família. Se a pessoa está bem, né, tem que dar um olhar ali, né, mas se a pessoa começa a ter um comportamento que não está comendo, que está se isolando, que não está abrindo porta, aí vai ter que intervir a família e, através de vocês, por uma orientação que eu acredito que vocês já fazem. Então, novamente, o recurso que a igreja tem, a pastoral familiar. As famílias sofreram perdas, né? Nós estamos na época pós-Covid. De pessoas, condição social, financeira, convivências, vínculos familiares, emprego, moradia. Lá em São Paulo, nós somos de São Paulo, o número de pessoas que estão na rua é imenso. Na cidade de vocês, eu não sei se acontece isso. Mas pessoas que estão na rua porque perderam tudo. Eu não sei como e se a pastoral chega neles, porque tudo é mais difícil. Mas, através de alguém que está na igreja, é parente de alguém que está na rua, não é isso? Porque aquelas pessoas que estão na rua têm parentes, não é? E estão dentro de alguma paróquia. Aquele morador que está na rua, que às vezes é difícil, a não ser comunidades que têm esse trabalho com o povo de rua, mas ele veio de uma família, né? Ninguém brotou na calçada, não é isso? Ele veio de uma família. Ainda é crescente o índice de depressão, ansiedade, transtornos psicoemocionais e falta de sentido. O que a doutora ontem falou, né? Busca-se o preenchimento no vazio com coisas que não preenchem, os relacionamentos virtuais cresceram. O que não preenche, mas que por um momento preenche? O prazer, né? Aí entrou a droga, entrou sexo. A questão hoje, muitos assuntos de terapia vieram por assuntos da internet. Né? Da internet que foi entrando, tudo aquilo que ela falou, que eu não preciso repetir, e a internet está na nossa mão como uma graça e uma bênção, porque isso veio da inteligência humana, não é isso? A inteligência humana não é de Deus? Não é? A inteligência artificial também é fruto da inteligência humana, mas o homem tem uns textos aí que vai se chegar a ter uma inteligência artificial que é superior à inteligência humana. Eu falei, Jesus, se o homem fizer isso, ele está fazendo uma arma contra ele mesmo. Isso que é a nossa identidade, que está confusa, né? Identidade de pessoa, querer ser Deus, né? Querer controlar. Algumas pessoas não conseguem conviver em grupo num espaço delimitado, se tornam dependentes de vínculos com um universo inacessível e fantasioso. Por isso que há frustrações pela dificuldade de aceitar e valorizar sua condição pessoal, familiar e social. A doutora ontem falou várias coisas, mas eu acrescento assim, como a internet traz para os jovens uma fantasia, né? Aquela moça bonita, aquele rapaz bonito, aquele cantor, que, de repente, em pouco tempo, tem não sei quantos mil seguidores, que é super feliz, está sempre rindo, com dinheiro, bonito, bonita, e os jovens começam a entender que a sua vida é nada, eles não têm nada. E sabemos que, porque ter o dinheiro não é problema. Aliás, se vocês tiverem muito dinheiro, pode dar para a comunidade Unidos em Cristo, que nós resolvemos o seu problema, investimos na área da saúde ou da defesa da vida. Salomão foi muito rico. Teve lá os problemas dele também, que ele enfrentou, mas o problema não é ter dinheiro. Mas para os jovens que estão formando a identidade, tudo aquilo que mostra na tela
É Alice no País das Maravilhas, é o mundo, né, virtual que parece que é uma verdade, e não é. Por isso que se torna, parece que, tão sem sentido o que é pessoal. Convivência familiar sadia para a estruturação de uma convivência saudável entre os membros. E tudo que nós ouvimos, que vocês falaram ontem, vocês estão aí. Por isso que, muito claro para mim e para o Luiz, que nós só vamos fazer um resumo do resumo. Vocês estão no encontro de casais, né? Se não diretamente, mas lido com as pessoas, né, casadas, acompanhamento aos casais, adequada orientação, casais de segunda união, a possibilidade de nulidade matrimonial, solteiros, viúvos, divorciados, crianças, jovens, adultos, terceira idade, recursos efetivos e afetivos, apoio emocional e espiritual. Novamente, um recurso da igreja, pastoral familiar. Sabem qual é a diferença entre velho, idoso e a melhor idade? Porque a gente, às vezes, a palavra velho não é do meu vocabulário, eu vou só explicar. Às vezes tem pessoas de pouca idade, mas mais idosas no sentido de sentido, né? Não de maturidade. Maturidade sempre é bom. E às vezes tem pessoas de idade e que são jovens, não é isso? Ó, minha mãe tem 93 anos, se ela estivesse aqui, ela estava aqui do meu lado. Às vezes não entende algumas coisas, né? Não acompanha muito, mas falou, vamos passear? Por ela sairia todos os dias, todos os dias. Ame no shopping, ama ir com o tataraneto sair. O velho lembra passado. Sabe aquele velho que é passado, que a gente joga fora? Não estou dizendo para jogar fora as pessoas. Estou dizendo aqueles pensamentos. Aí, claro, com todo carinho, vai entrar uma área, né, que a gente fala com todo carinho, das dores do passado. Não é isso que eu me refiro. Mas aquilo que não compensa e estamos guardando, é velho, a gente tem que tirar. De nós primeiro, para poder ajudar a tirar dos outros. O idoso, aproveita o presente. Tem muito idoso que fala, não vou cuidar de neto, não vou cuidar de ninguém, eu mereço agora usufruir da minha aposentadoria. Está errado? Não. Mas e a melhor idade? Ele sempre olha para o futuro. Sempre tem a esperança de viver mais, então vai cuidar da saúde. Quer ver os filhos, os netos, os bisnetos, tataranetos. A minha mãe diz que todos os dias ela agradece a Deus, porque ela conheceu o tataraneto dela. Ela é a caçula de 19 irmãos, então imagina quantas histórias que ela tem, que todos já foram, todos. 93 anos, a 19ª, não tem ninguém mais da idade dela, ninguém, nem cunhado, nem cunhada, nem irmão, ninguém. E ela vive, ela fala, ainda vou ver o Theo se formar, isso e aquilo. Eu falo, que bom, porque a minha bisavó, a avó dela morreu com 105. Então, mas ela tem essa esperança, ela projeta isso para o futuro. E a pastoral familiar, de novo. Então, você pega aqui. Por que que nós estamos com esse slide agora? Projeto Raquel e pastoral familiar. Projeto Raquel é um dos trabalhos que nós temos na comunidade Unidos em Cristo. Vocês receberam os folders, né, na mesa de cada um de vocês, com todos os trabalhos da comunidade Unidos em Cristo. Então, estamos aqui, sinceramente, falando com vocês a respeito do Projeto Raquel, pedindo trabalho para vocês. Estamos aqui pedindo emprego para vocês. Sabe por quê? Porque o Projeto Raquel no Brasil, ele tem que ser ampliado, ele tem que ser instalado em outros lugares onde não existem, para que vocês possam ser um braço desse trabalho do Projeto Raquel. E o nosso braço é curtinho demais, a gente não consegue chegar em alguns lugares. Atualmente, são quantas regiões, Eneida, que nós temos no Projeto Raquel? Quantas regiões nós temos? 7, né? Apenas 7 regiões nesse Brasil de Deus. Então,
O que vem a ser o Projeto Raquel? O Projeto Raquel, ele nasceu nos Estados Unidos em 1984, chegou no Brasil, aliás, é um serviço pastoral da Igreja Católica destinado a acolher mulheres que passaram pelo problema do chamado interrupção da gravidez. Para ser mais claro, pelo aborto. Seja o aborto espontâneo ou aquele provocado. É demais o que acontece com essas pessoas. É uma coisa velada, é uma coisa que quase não se fala. Então nós estamos aqui falando do quê? Do amor misericordioso de Jesus. Não temos que criticar, porque o amor misericordioso de Jesus está acima de tudo isso. Ele chegou no Brasil em 2011 com o bispo Dom João Carlos Petrini, na época presidente, da Comissão para a Vida e Família da CNBB. Ele foi o responsável pela implantação do Projeto Raquel no Brasil, concomitantemente em São Paulo, com o nosso saudoso Dom Joaquim Justino Carreira, que era bispo auxiliar lá na arquidiocese aqui de São Paulo, na região de Santana. Hoje, Dom Jorge está presente neste trabalho e que nos ajuda de monte para a gente poder falar do Projeto Raquel. Então, na verdade, gente, por que o nome Raquel? Em Jeremias 31, versículo 15, diz que é Raquel que chora os filhos, recusando até ser consolada. Por quê? Porque esses filhos já não existem. O objetivo do trabalho é reconciliar a mulher consigo mesma, com Deus e com a igreja. Acolher também o companheiro e familiares envolvidos com a questão do aborto. Vejam, não é só a mulher que passa pelo problema. Passa pelo problema, nós vamos ver mais adiante, às vezes, até a família como um todo. Então, é um respingo que pega em todas as pessoas quando se fala da interrupção gestacional. O método, a conscientização da mulher sobre o amor misericordioso de Jesus, conforme eu falava. Não dá para a gente ficar apontando dedos, não podemos ficar apontando culpas, não podemos julgar, não podemos menosprezar, tirar do nosso convívio esta pessoa que cometeu esse grave erro. Eu estou dizendo das mulheres que provocaram, e provocaram por algum motivo. E muitas das vezes a mulher que provoca o aborto não está sozinha. Ela está sempre acompanhada por alguém, seja um colega de trabalho, seja o namorado, seja o próprio marido, o amante. Então, tem sempre alguém junto com essa pessoa. A justificativa dessa mulher que faz o aborto é essa, olha, em situações de estresse, adversidades e conflitos interiores, pela falta de conhecimento, pela imaturidade, condições psicoemocionais mal elaboradas, uma pessoa pode ter atitudes extremas, por isso a importância da orientação. Por isso que o Projeto Raquel existe. Por isso que essa situação tão velada, essa situação tão criticada, ouvi
Desculpem, sou obrigado a dizer, ouvi várias pessoas dizerem: abortou, vai para o inferno. É uma coisa pesada ouvir isso. É uma coisa terrível ouvir isso. Eu fico aqui arrepiado de estar falando com vocês, porque eu lembrei de algo interessante. Pelo amor de Deus, em hipótese alguma, levante a mão. Mas pode ser que entre nós tenha alguém que tenha passado pela condição do aborto. E cadê o nosso amor misericordioso, que quem nos ensinou foi nada mais, nada menos do que Jesus. E Ele continua nos orientando. Tenha amor misericordioso, faça por onde, faça acontecer. A justificativa do trabalho, do projeto. Algumas pessoas que passaram pela experiência do aborto podem apresentar, em curto ou longo prazo, sinais de sofrimento. Olha que coisa interessante. Obrigado, Eneida. Esses sinais de sofrimento como depressão, ansiedade, pânico. Assim, gente, é de suma importância que pessoas como nós, como eu, como a Eneida, como vocês, como nós da pastoral familiar, estejamos muito comprometidos com Cristo e com a igreja, e que nós nos posicionemos favoráveis à vida. Não quero chover no molhado aqui, mas estamos passando exatamente por uma crise violenta, onde querem enfiar tudo isso goela abaixo de todos os brasileiros, sendo que na estatística do próprio IBGE, apenas 13% da população brasileira é favorável ao aborto. Cadê a voz do povo? Cadê a voz de Deus? Precisamos tomar frente a essa condição. Entre tantas coisas que também são necessárias. Gente, eu quero passar aqui algumas coisas que podem ocorrer. Pelo amor de Deus, abram bem o entendimento ao que eu quero dizer agora, para depois eu não tomar puxões de orelhas por aí, né, do meu conselho, inclusive, dizendo: você está falando besteira. Não, eu não quero falar besteira. Eu estou falando de dados científicos aqui. Eu estou falando de bibliografia, de literatura. Estou falando do CID, Código Internacional de Doenças. Estou falando do DSM-5. Não é o Luiz que está falando, eu só estou parafraseando tudo o que pode ocorrer para uma pessoa que esteja comprometida com esta condição do aborto, direta ou indiretamente. E olha, nem todo mundo passa por essas crises, mas tem gente que passa, e não são poucos. E qual é o suporte que nós temos que dar? A palavra diz assim: suportai-vos uns aos outros. Não é pegar o outro nas costas e suportar o peso, suportar a chatice, suportar como um fardo. Não, é dar suporte. Nós temos que dar suporte uns aos outros. Vocês estão aqui junto comigo trocando, nós estamos dando suporte uns aos outros aqui. Então, algumas das condições psicoemocionais que podem ocorrer: sentimento de culpa, vergonha, medo, insônia ou hipersonia. A pessoa passa a partir de um transtorno de estresse pós-traumático, que nós vamos falar logo adiante,
por várias situações que podem causar problemas psicossomáticos, dor de cabeça, enjoo, tontura, insônia, sono demais, vômito, diarreia, problemas que levam a agredir o nosso físico e a nossa psique, a nossa alma e o nosso espírito também. Essas pessoas acabam não se sentindo, senhores sacerdotes, me ajudem, essas pessoas acabam se sentindo isoladas da igreja, elas se sentem assim: eu não tenho mais condições de frequentar a igreja, eu não posso mais comungar, eu não posso mais falar, eu não posso mais fazer acontecer, e tudo isso se estende para todo o circuito de vida dessa pessoa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família, porque é tudo muito velado, é tudo muito oculto. Pesadelos recorrentes, os chamados flashbacks, né? Então as pessoas estão dormindo e de repente aqueles sonhos terríveis, e pega a pessoa de sobressalto. A depressão, que via de regra está acompanhada com ansiedade, o transtorno, a TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de estresse pós-traumático, aquilo parece que cola na alma, no pensamento, na psique dessa pessoa. Compulsão por álcool, drogas, jogos, compras e outros, e ideia suicida. Ideia, tentativa e até suicídio executado. Tudo isso pode acontecer. Repito, não é para todas as pessoas que acontece isso, mas pode vir a ocorrer. Então temos que estar atentos. Poxa, mas nós não somos psicólogos, nós não somos padres. Olha, existe o psicólogo e existe o padre. Então, orienta para o canal certo. Nós, como agentes que ouvimos as pessoas, que estamos em contato com as pessoas, em nossas paróquias, em nossa roda de amigos, nós temos que estar atentos. Então nós estamos aqui nos disponibilizando como sendo um canal para vocês. Liga para a gente, entre em contato, vocês vão ter o contato já já. Liguem para nós, conversem conosco, a gente pode orientar o que deve ser feito, à medida da necessidade. Gente, e para este homem aqui? Desculpa a tossinha que a gente está saindo aí de antibiótico todos esses dias, tá bravo. Para ela acontece, e para ele, eu coloquei aqui uma pessoa aí mais jovem, coloquei aqui um senhor. Será que ele é pai? Será que ele é amante dela? Será que é o chefe dela? Será que é o vizinho? Será que é o tio? Será que é o avô dela? Ô Luiz, que absurdo. Não falo nenhum absurdo aqui. A gente está falando de relações incestuosas que podem causar danos à condição psicológica, psicoemocional da pessoa também. Para ele também acontece tudo isso, gente. Sentimento de culpa, vergonha, medo, insônia, tudo isso. Principalmente depressão e a TAG. E o transtorno de estresse pós-traumático, que apesar dele não ter feito o aborto, mas foi ele que incitou provavelmente o aborto para essa mulher fazer. Seguindo, o projeto Raquel é uma esperança de cura após o aborto. Essa mensagem de São João Paulo II às mulheres que sofrem por aborto diz para nós o seguinte, muito bonita esta mensagem. O Evangelho da Vida, lá em 1995, diz assim, São João Paulo II: eu gostaria de dizer uma palavra especial para as mulheres que sofreram um aborto.
a igreja está ciente dos muitos fatores que podem ter influenciado a sua decisão, mulher. E ela, a igreja, não duvida que em muitos casos foi uma decisão difícil, talvez até dramática. A ferida em seu coração pode ainda não ter cicatrizado. Certamente o que aconteceu foi e permanece profundamente injusto. Essa ferida no coração pode ainda não ter cicatrizado. Vou dar aqui para vocês um exemplo. Se eu não estiver enganado, uma mulher de 70 anos procurou a Sônia, que é a coordenadora nacional do projeto Raquel. Nós somos os responsáveis nível Brasil do projeto Raquel, aqui na terra de Santa Cruz. E essa mulher de 70 anos entrou em contato com a Sônia e teve coragem de dizer: eu fiz um aborto há 50 anos atrás e ainda vivo com um monte de problemas relacionados a isso. Sonha com tudo isso, pensa nisso o tempo todo, vê um rapaz, pensa, nossa, meu filho teria essa idade e tal, e por aí segue. E as coisas são assim. E ela fez o acompanhamento, foi atrás, correu tudo bem. Essa mulher, graças a Deus, se reintegrou na igreja, se reintegrou em todas as condições psicoemocionais. Mas São João Paulo II diz que certamente o que aconteceu foi e permanece profundamente injusto. Seguindo, mas não vos deixeis cair no desânimo, nem percais a esperança. Sabeis antes compreender o que se verificou e interpretar tudo isso em toda a sua verdade. Está aqui as pessoas que trabalham no projeto Raquel, auxiliado pelos terapeutas que acompanham essas mulheres, se for necessário. Se não o fizeste ainda, abri-vos com humildade e confiança ao arrependimento. O Pai de toda misericórdia espera-vos para vos oferecer o seu perdão e a sua paz no sacramento da reconciliação. Uma outra carta agora do Papa Bento XVI às mulheres que sofreram de aborto. O óleo sobre as feridas, me lembra aqui o bom samaritano, né? A igreja tem o dever primário de anunciar a proximidade misericordiosa de Deus em Jesus Cristo. De fato, é Ele o verdadeiro bom samaritano, que se fez nosso próximo, que derrama o óleo e vinho sobre as nossas chagas e que nos conduz à estalagem, a igreja, na qual nos faz o quê? Curar, confiando-nos aos seus ministros e pagando pessoal e antecipadamente pela nossa cura. Sim, o evangelho do amor e da vida é também sempre evangelho de misericórdia. Olha quantas vezes falamos aqui a palavra misericórdia. O Papa Francisco autoriza então o perdão da Igreja Católica às mulheres que abortaram. Porque antigamente uma mulher que abortou tinha que ir lá no bispo, tinha que conversar com o bispo. Então todas as mulheres que chegavam no bispo para falar qualquer outra coisa, quem olhava falava abortou. Era criticada, sofria bullying, perseguições inclusive. Hoje, louvado seja Deus por isso, os padres podem atender a confissão, e eu digo, senhores sacerdotes, não é apenas uma confissão. Às vezes a mulher procura o sacerdote para conversar, né, padre? Para
padre, olha, errei e tal, e chora, e o padre tem assim, né, à medida do possível, para dar esse apoio, para dar esse amor misericordioso de Jesus, que eu vejo assim, Jesus ali, no padre, ouvindo aquela mulher. Que coisa mais linda tudo isso, essa misericórdia de Deus. Então, o Papa Francisco diz assim: quero enfatizar com todas as minhas forças que o aborto é um pecado grave, porque põe fim a uma vida humana inocente. E ninguém está abrindo aqui, vamos fazer aborto, fica à vontade, está tudo certo. Não, não é isso. Mas aqui me perdi. Quero enfatizar com todas as minhas forças que o aborto é um pecado grave porque põe fim a uma vida inocente. Com a mesma força, entretanto, posso e devo, Papa Francisco, afirmar que não existe nenhum pecado, que a misericórdia de Deus não possa alcançar e destruir onde encontre um coração arrependido. Um coração arrependido, por pior que seja esse pecado. Na carta apostólica, o Papa Francisco pede aos sacerdotes que ponham sua vida a serviço do ministério da reconciliação, para que ninguém que se arrependa sinceramente, não só do aborto, mas de qualquer pecado, por mais grave que seja impedido de experimentar a força libertadora do perdão. O perdão, essa liberdade, essa cumplicidade com Deus, esse retorno para Deus, essa reconciliação com o Senhor. Passos que podem ajudar para a elaboração dessa perda. Primeiro, reconhecer a gravidade do pecado, do aborto. Segundo, entregar a criança ao amor misericordioso de Deus. E terceiro, perdoar a si própria mulher, perdoe a si própria, porque as mulheres acabam não se perdoando. Então tem todo um trabalho psicológico que é feito em cima disso, e que ela também aceite o perdão de Deus. Então, por isso a necessidade, eu vou dizer já como acontece. E não é nada difícil. Você que está agora nesse momento pensando, poxa, eu gostaria de me inserir nesse trabalho, o que eu posso fazer? Vocês vão ver o passo a passo de como fazer, o que fazer e por que fazer. É muito fácil, não tem nada difícil, tá? Então, a reconciliação e esperança para uma vida nova. Vamos falar da equipe de trabalho, como é composta, rapidinho. É composta por uma coordenadora. Então, eu quero fazer esse trabalho, eu quero participar desse trabalho. Então, alguém da igreja, claro, é um trabalho pastoral, é da igreja, tem que ser uma pessoa da igreja. Então, a coordenadora, depois um padre, e não pode de repente, olha, é tudo sigiloso, a gente não pode de repente chegar e falar assim, a Dona Maria aqui, ela é responsável do projeto Raquel. Então, todo mundo que chegar perto da Dona Maria vai pensar, abortou. O padre também não deve ser divulgado como o padre do projeto Raquel, porque todo mundo, eu quero confessar com o padre Zacarias, por exemplo, o nosso padre, com o padre Berardo. Então, fez aborto. É uma coisa terrível isso, o bullying, né? Então, a coordenadora, uma coordenadora, um padre, alguns intercessores, tudo no sigilo,
né? Pessoal que vai ficar orando mesmo, rezando para que esse trabalho flua. E os terapeutas, né? Que pode, por exemplo, incluir aí a pastoral da escuta de dentro da igreja. Vocês da pastoral familiar podem ser os ouvintes, podem ser aqueles que estão ouvindo as pessoas ali. Aí vocês já estão sabendo e já indica para o lugar, para a pessoa certinha. Nós oferecemos treinamento para quem quiser começar o projeto Raquel na sua cidade. E até depois nós temos ali uma mesa com os nossos materiais, os nossos livros. Aí dá uma passadinha lá e deixa teu nome e teu contato. Quero participar do projeto Raquel. Deixa teu nome. Também na mesa foi colocado os prospectos aí, só relembrando. Então, se você quer participar do projeto Raquel, deixa lá na mesa teu nome e o teu contato, tá? O projeto Raquel, como eu disse, esse é o cartaz do projeto Raquel. Está aqui o nosso telefone, mas vocês já receberam aí, eu vou passar mais ampliado para vocês poderem entender. Esse cartaz não pode, em hipótese alguma, ser mudado, porque, olha, CNBB, Pastoral Familiar, Arquidiocese de São Paulo. Ah, pode ser uma cor preta, amarela, azul? Não. Pode ser azul aqui? Não. Tem que ser desse jeito, nesse formato, tá bom? Esse é um trabalho que fala sobre a gravidez em crise. Então, pessoas que estão com dúvidas, com risco de aborto, muita ansiedade, medo exagerado, conflitos emocionais e por aí segue, esse é um outro trabalho que nós estamos fazendo também. Então, vamos supor, se a gente pudesse fazer também esse trabalho preventivo. O que é esse trabalho? A mulher que está gestante, de alguma forma chega até nós, e nós, com ideia de tirar o seu concepto, o que a gente faz? A gente senta, conversa e tudo mais, só que para isso tem orientações a respeito, tá? E aí, se alguém se interessar também por esse trabalho, a gente pode passar o contato dos responsáveis do trabalho, que é o CAM, o Centro de Ajuda à Mulher, tá? Ele tem esse trabalho em 21 países na América Latina, e nós, brasileiros, também participamos desse trabalho, obviamente, aqui no Brasil. Então, se você quiser fazer a prevenção do projeto Raquel, como é que evita uma mulher chegar no projeto Raquel? Evitando o aborto. É muito simples, por N motivos, né? Dá em adoção. Para isso a gente vai por todas as vias legais. Ninguém aqui está falando, ela quer dar o filho para fulano de tal. Não, não, é conselho tutelar, é Ministério Público, é tudo dentro da lei, é tudo regradinho, tá? Para não ter problemas, né? Método, a conscientização da mulher, que eu já falei, a gente com jeitinho tem uma estratégia de conversar com essa pessoa e explicar a ela a respeito da gravidez que ela esteja passando. O objetivo é salvar uma vida e uma alma, salvar a vida da mulher, salvar a vida do bebê e salvar a alma dessa mulher que está com a justificativa, tentando se convencer sobre o aborto. Nós temos a condição de conscientizar essa mulher para que ela use plenamente a sua liberdade, dentro da misericórdia de Deus. Os contatos estão aqui, do projeto Raquel e do Gravidez em Crise. E a Ineida finaliza para nós. Os projetos, o Raquel e o CAM, nós não falamos aqui detalhes, porque nós temos estratégias sigilosas. Assim como o Raquel tem 7 locais no Brasil, é pouquíssimo.
E esse trabalho também só tem 7 lugares no Brasil. Então, atendemos pessoas de outras regiões. E se você tiver no coração esse chamado, ou o telefone que está aí, ou a Sônia, Roberto, Soraya estão ali na mesinha e pega o contato de vocês. Aí vai para uma coordenação nacional que vai direcionar, porque aí todas as estratégias são estratégias para chegar nessas mulheres. Temos experiências muito profundas e fantásticas. Eu vou falar de meninas que estavam com essa ideia e que mudaram, né, com medo, estavam com medo dos pais. Mulheres que, depois que desistiram, né, da interrupção, descobriram que estavam grávidas de gêmeos. E é muito comum, não posso falar detalhes, né, porque são coisas muito sigilosas, mas chegamos a atender muitas e muitas mulheres de todas as regiões do Brasil. Temos conexão com outros trabalhos pró-vida, como nós temos aqui também, né? E fazemos uma parceria, uns linha de frente e o nosso atrás dos bastidores. Por essa experiência, chegamos no ano de 2017 a quase 2.000 atendimentos. Depois tivemos muitos problemas, que é natural. Muitas dificuldades que vocês nem imaginam. E com a pandemia ficou tudo muito mais difícil e tivemos que ir mudando as estratégias, porque, para falar a verdade, a gente tem que saber como falar. E, para falar contra a verdade, os meios de comunicação são abertos. Então, vocês estão me entendendo. Se Deus colocar no coração de vocês de colocar esses 2 projetos, um vai evitar que o outro precise ser alguém, seja socorrido. Não tenha medo de assumir, não, porque por conta de muitas coisas que estão aí no ar, se Deus quiser não vão se concretizar, mas precisamos da ajuda de vocês. Rematerapia, uma terapia ao alcance de todos. Uma abordagem que pode contribuir para a pastoral familiar, ou a pastoral da escuta, que inclui vocês, e outros serviços da igreja, como movimentos, paróquias e novas comunidades. Nossa, começa a falar da tosse. Conforme nós fomos percebendo o que na nossa profissão poderíamos ajudar, e uma terapia baseada na palavra de Deus, né? Como profissional da área da saúde, temos as terapias, né, convencionais, que também são recursos tão bons que podem ajudar na área psíquica, mas somos atuantes na igreja, e é claro que gritava no meu coração, no coração do Luiz, de algo para se fazer, de unir a fé e a ciência. No caso, a ciência da psicologia, que é o autoconhecimento, porque se o homem não se conhece hoje, é muito complicado. Qualquer caminho ele vai. Tudo fica mais fácil. E baseado, é claro, que nos documentos da igreja, o Didaquê, né, os primeiros ensinamentos da igreja, na época do começo do cristianismo, fundamenta também o autoconhecimento. Por isso que as pessoas, quando se diziam cristãs, claro que algumas pode ser que voltassem atrás por medo, por tantas coisas que passavam, por tantas perseguições, mas a pessoa que se entendia cristão e que conhecia quem era Cristo, ela não voltava atrás. Então, quando se está num trabalho da igreja, a gente vai encontrar muitas marés contras, muitas marés. As estratégias mudaram, os ataques hoje são diferentes, mas são ataques. E aí, por uma observação minha, do Luiz e de outros psicólogos que nos ajudam, mas a comunidade não é só de psicólogos, a maioria de nós que estamos lá são outras profissões. Uma experiência mística que eu tive muito forte. Em 2009,
estava fazendo uma adoração ao Santíssimo. E eu não sei se já aconteceu com vocês, quando a gente está em adoração, mas o pensamento trai, né? A gente pensa uma coisa, pensa outra. Naquele dia, o meu pensamento parecia que me traía, mas não estava me traindo. Deus estava falando comigo. Eu, de olhos fechados, 7 horas da manhã, 7h30, perto das 8, depois da missa, eu estava de olhos fechados e eu via na minha frente a palavra rema. R-H-E-M-A. Rema. Eu queria tirar aquilo da minha cabeça, mas aquilo não saía da minha cabeça. E insistiu. Vocês sabem o que é rema? Eu também não sabia. Eu fui para a comunidade, perguntei para o Luiz, falei, Luiz, fiquei com uma palavra. Eu nem procurei. Não sou muito de mexer em internet e tal, mas é claro que a comunidade está ali ligada a esses assuntos, né? E aí uma pessoa da comunidade falou, Eneida, existe rema. Rema, e me explicou o que é. E eu fui procurar documentos e eu fiquei encantada. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, o Logos de Deus, nós temos acesso ao que Deus deixou escrito. Mas muitas vezes eu posso ler e aquilo não faz sentido. Faz mais sentido um jornal, uma revista, uma internet trazendo tantas coisas. Mas Jesus fala, a palavra é morta, escrita, pode ser morta, como uma carne congelada. Você não consegue ter vontade de comer uma carne que está congelada. Mas quando ela fala no nosso espírito, ela vira rema, é do grego. E eu falei, meu Deus, isso acontece comigo, acontece com as pessoas. Acontece com vocês, não acontece? O pregador está falando e parece que está falando é só comigo. Eu li, eu estou me sentindo perdida, passo ali, está escrito, Deus é fiel, e aquilo me faz voltar para o sentido de que Deus falou comigo que ia ser fiel. Mas, confesso para vocês, era o começo de março, fui deixando, chegou em outubro. Não é que eu esqueci, achei que era aquilo, já me bastava. Se o Conselho Regional de Psicologia me escuta falando que eu vou falar, você vai achar estranho. Estava eu lá na frente do Santíssimo, vou falar sem entrar em detalhes, mas no livro eu escrevi os detalhes. E, novamente, eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim que eu falasse do cérebro espiritual. E parecia uma coisa louca na minha cabeça. E aí, das observações e dos nossos trabalhos da igreja, eu fui entendendo muito claro que Deus não fala no nosso intelecto, mas Ele usa o nosso intelecto. Ele usa, vocês estão me entendendo pelo intelecto. Deus não tira as nossas emoções, mas as nossas emoções têm que ser ludibriadas. Com a emoção, a gente não faz, via de regra, não faz o melhor. Com a emoção, Pedro traiu. Aliás, Judas traiu, Pedro negou. Aquela confusão dentro, as emoções são cegas. E no começo, hoje a psicologia explica que a emoção, o cérebro emocional, ele age primeiro do que o intelectual. Se eu vou atravessar um mato e o mato se mexe, primeiro eu fujo e depois eu vejo se é um pássaro ou uma cobra. Não vou primeiro olhar a cobra para ver qual é a emoção que veio. Mas no começo não era assim. Tudo estudando, e eu estudo as coisas básicas aí, porque eu não sou teóloga. No começo era a inteligência que dominava a vontade. É o que aconteceu com Nossa Senhora. Como vai acontecer isso? Eu sou virgem, um lado racional. Mas faça-se em mim segundo a tua palavra, porque a vontade dela era fazer a vontade do Senhor. Então, o livro, nós nos baseamos, embora eu que escrevi, mas todo o trabalho do livro reverte nos direitos autorais da comunidade, em 7 fundamentos, que é claro que eu não estou reduzindo a psicologia de Jesus para eles, né? Porque Jesus é Jesus, mas aquilo que é possível para nós que estamos nas pastorais. Acolhida agradável, fé otimista, vida de oração, conhecimento da palavra, conhecimento da formação e desenvolvimento humano, sensibilização e vínculo saudável. Quem melhor do que Jesus para a gente ver como Ele acolhia as pessoas? Como Ele acolhia os vulneráveis? Como Ele acolhia as prostitutas? Como Ele acolheu? Como Ele entrou na casa de pessoas? Como Ele fez isso? Ele não veio para os bons, Ele veio para os doentes. E vocês vieram para os doentes. É a acolhida. É o abraço, se não dá para abraçar, o olhar, porque o nosso olho fala.
né? As nossas expressões falam. Jesus tinha uma fé otimista, uma fé que deixa esperança e uma fé de caridade. Por quê? A obra, né? A fé sem obra é morta. Jesus era Deus, mas Ele nos dá o exemplo de que Ele tinha intimidade. Não dá para uma pastoral, para uma comunidade, para qualquer trabalho de igreja ir para frente se não tiver vida de oração e intimidade com o Senhor. Conhecimento da palavra, o antigo método antiético, né? E a gente pega no exemplo da Bíblia, conhecer a palavra. É a palavra que é escudo e é defesa. O tentador falou, faz a pedra virar pão, 40 dias sem comer, sem beber. Jesus, humanamente, devia estar muito magro. Se eu estiver errada, o bispo me corrige, um padre me corrige. Até poderia estar perturbado. O tentador vem na hora da nossa fragilidade. Faz a pedra virar pão. E ele disse, não só de pão vive o homem, porque ele conhecia a palavra. Maria disse sim, porque ela conhecia a palavra. E quando nós conhecemos a palavra, o Espírito Santo vai nos dar palavras que às vezes não vamos nem falar que é da Bíblia, mas vamos falar com pessoas que não são católicas, mas vai tocar o coração daquela pessoa. Conhecimento da formação humana. Vou dar um exemplo muito rápido. Temperamento, por exemplo, que hoje se fala muito, sempre trabalhamos em cima do temperamento há 40 anos, hoje está na moda, que bom, muita gente fala. Temperamento é genético, não muda. Aquela pessoa que tem um temperamento colérico, você tem que saber como falar, porque se você mostrar os dentes, ela vai te mostrar dente e gato. Estou dizendo colérico destemperado. Não é? São Paulo era um colérico destemperado antes da conversão. Não mudou o temperamento dele. Era aquele homem que precisava levar o cristianismo, que não tinha medo. Pedro, provavelmente um sanguíneo, na hora da alegria, também ficou com medo. Nós precisamos conhecer conceitos básicos do que a ciência da psicologia pode nos dar. Para todos nós, vocês são terapeutas, né, do Senhor, que nos ajuda a conhecer a pessoa humana. Sensibilização, Jesus é fantástico. Por que ele falava de ovelhas e de pastores? Já pensou Jesus falando há 2000 anos atrás de uma aeronave? De uma internet? Não fazia sentido. Hoje a nossa linguagem vai ser esta linguagem. Não vamos falar de ovelha. Mas embora a palavra ovelha, né, quando a palavra diz o mar se abriu, não quer dizer que eu vou para Santos que o mar vai abrir. Eu estou entendendo que o mar dos problemas vai abrir e eu vou passar em nome de Jesus. E o vínculo saudável, que é o que Jesus sempre fez. E por isso que as pessoas o seguiam, porque queriam, tinham liberdade. Não podemos ficar dentro da igreja entendendo que a garantia da prosperidade... Vou terminar. Da prosperidade e da cura garantida. Estar na igreja está muito próxima de Jesus. E encerramos com essa mensagem para vocês. 2 mensagens. Quem participa da pastoral familiar é porque ama ter e ser família. Família é uma instituição que não está e nunca será fora da época e da moda, ou fadada ao extermínio. Família se adapta ao novo de cada época, mas amor faz parte da natureza humana. Fomos gerados no amor, não se aprende em cursos, nem nos avanços da tecnologia. Amor se aprende amando e ama quem serve, apesar das dificuldades pessoais, familiares, comunitárias e sociais. Jesus nasceu no seio de uma família. Quem ama a família, está na frente deles, ama a igreja. Temos um pai e uma mãe no céu. Não aprendemos isso com técnicas, mas na igreja, na família e nos vínculos de amor. O amor pode parecer apenas uma semente num campo minado de ideologias e inversão de valores, mas essa semente, se cultivada, dará frutos. Nós queremos isso. Nós temos alguns exemplares dos livros ali, estamos já nos despedindo de vocês, desculpa o horário. Se vocês tiverem interesse em conhecer, tem alguns livros abertos para vocês verem o conteúdo. É um recurso apenas, né? Mas que acreditamos, estamos dando oficinas de capacitação em cima do livro, já tem 2 anos, e quem sabe vocês, se um dia se interessarem, poderão participar uma vez por mês na comunidade, como uma capacitação em rematerapia.
Para um psicólogo, nós falamos rematerapeuta. Não formamos psicólogo, mas um psicólogo baseado na palavra. Para os orientadores, usamos o nome rema-orientador. E para todos nós, usamos o nome rema-facilitador, o que a gente puder facilitar. Me pediram para dar este recado. A Marcha pela Vida, 8 de outubro, a missa às 12 horas na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Paróquia Imaculada Conceição. Quem não conseguir chegar na missa, mas se puder ir nesta marcha, começa às 14 horas. Elaine, faz assim. E aí, se alguém se interessar em saber detalhes, se vocês puderem ir com as caravanas de vocês, somar essa força. Muito bem, gente. Obrigado. Deus abençoe. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada aos doutores